O título da mensagem hoje, domingo, 21 de abril, feriado de 2013. Eu quero ser grato. Você quer ser grato? Você é grato? Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus em João 3,27. João respondeu: ninguém pode ter alguma coisa se ela não for dada por Deus. Você não pode ter nada se não for dado por Deus, tá? Vamos orar? Senhor Deus, grato te somos, gratidão, agradecimento. Essa é a tônica da nossa palavra neste dia. Muito obrigado, Senhor, por estarmos juntos, em comunhão, congregando, ouvindo de Ti, Senhor, do Teu santo trono, uma palavra que certamente edifica, edificará e edificará sempre, construirá tijolo sobre tijolo nas nossas vidas. Aquele que aqui é criança já está plantando para lá no futuro colher ricas bênçãos, muito mais de Deus. Se você não é uma criança, o Senhor ainda tem tempo para você. Basta que você seja, assim como Ele é, também fiel e observe todos os seus ensinos, doutrina, mandamentos, juízos. Muito obrigado, Senhor, por estarmos na Tua casa e ouvir de Ti, Senhor. Uma palavra que certamente está já abençoando todas as vidas aqui, como sempre abençoou desde o princípio. Se você assim crê, diga amém e amém. Glória a Deus. Dê ao Senhor uma linda salva de palmas. A Deus, né? Amém. Estamos ultimamente correndo atrás de muitas coisas, né? Ultimamente, né? Pela correria da vida, né? Muitos buscam a Deus e Deus tem feito chegar. Eu acabei de ler aqui um versículo, né? Que fala que Deus é o responsável por chegar todas as coisas às nossas mãos, né? Deus tem feito chegar para aqueles que o buscam, né? E a gente sempre tem falado que a gente deve buscar Deus em primeiro lugar, mas hoje eu vou falar de uma coisa que tem entristecido certamente muito o coração de Deus. Apesar de buscarmos a Deus em primeiro lugar, nós não estamos sendo gratos a Deus, né? E que Deus fale profundamente aos nossos corações. Ah, não, eu estou buscando a Deus, eu estou dizimando, eu estou obedecendo, eu estou ajudando na obra, tal. Mas a gente tem que ter na nossa oração, no nosso falar, no nosso viver, nas nossas atitudes, agradecimento, né? Porque eu julgo assim, né? Pior do que você não receber, pior do que você não buscar a Deus é você, depois de buscar, não ser grato. Nós vamos ver isso hoje durante a palavra de Deus, né? E a gente deve observar isso, né, ao nosso redor. Isso, de que Deus faz chegar todas as coisas às nossas vidas, né? Olha ao seu redor, Deus não fez chegar você uma família? Né? Eu não estou querendo dizer se a sua família está bem ou não está. Não, Deus fez chegar uma família para você. Né? De repente você tem aí só o seu marido ou só a sua esposa, mas já é uma família. Fez chegar filhos, é uma família. De repente você não está nem com filhos, nem com uma esposa ou marido, mas você tem de repente uma mãe, você tem de repente um tio, você tem de repente uma avó, é uma família. Tá? Então a gente precisa entender isso. Deus não fez chegar para você uma casa, mas pastor, eu pago um aluguel absurdo. Não importa, Deus fez chegar a casa. Você tem um teto sobre a sua cabeça onde você pode dormir, onde você pode usar um banheiro, onde você pode usar uma cama. Deus fez chegar, tá certo? Olhe, continue olhando ao seu redor. Deus fez chegar alimento, comida do dia a dia, né? Deus, pastor, mas eu gosto de lasanha, eu gosto de frango assado, eu gosto de... Queridos, se é para comer só o arroz, dê glória a Deus porque você está comendo arroz. Deus fez chegar a comida. Tá certo? Eu não estou aqui entrando no mérito se a comida é rica, se é nobre, se é pobre, o que seja. Não. Deus está fazendo chegar a comida para a sua vida, para você sustentar. Deus tem feito chegar a sua roupa. Ah, mas esse modelito já está ultrapassado. Gente, não vamos entrar no mérito agora, se é bom, se é ruim. Não. Deus tem feito chegar. Então vamos agradecer a Deus, né? Vamos falar graças a Deus. O graças a Deus significa que você é grato. Você está falando graças a Deus. Você está reconhecendo que isso veio das mãos de Deus. A sua família, a casa, alimentos, parentes, roupa, carro, o combustível, o doce, o que for. A tristeza, a alegria chegou das mãos de Deus. Vamos glorificar o nosso Deus então, né? E Deus sempre vem falando isso para colocarmos Ele como o mais importante em nossas vidas. Por isso que Jesus Cristo é fiel. Por isso.
Exatamente por isso. Porque a sua palavra não mente. A sua palavra não mente, ele jura por si mesmo. Jesus, ele não tem por quem jurar. Ele fala assim, não, eu juro por mim mesmo. Por isso ele é fiel. Em Amós tem uma palavra que diz, eu, Senhor, não mudo. Não muda porque ele é perfeito. Nós não somos. Nós cantamos aqui agora do advogado fiel. Né? A gente erra. E como erramos, né? E apesar disso tudo, fazemos às vezes ouvidos de mercador. Você sabe o que é um ouvido de mercador? É aquele que ouve, concorda, aceita, mas não faz. Né? Às vezes a gente prega, ouve uma palavra de Deus, oh, amém, aleluia, a palavra de Deus é isso mesmo, glória a Deus e tal, mas são ouvidos de mercador, está ouvindo por aqui, saindo por aqui. Isso quando entra, porque às vezes nem entrar entra, concorda sem entrar. Gente, é a palavra de Deus, ela tem que entrar em ouvidos ovelinos, cair num coração, né, de Deus aqui e produzir frutos para as nossas vidas. A palavra de Deus não mente, como eu acabei de falar, né? Então tenha esses ouvidos espirituais nesse dia. Não espere mais não ter nada a perder para querer Jesus. Nós estamos um pouquinho assim, agora não tem mais nada a perder, né? Deixa eu lá ir para o culto, deixa eu lá ler a palavra, eu estou precisando dobrar mais o meu joelho para orar. Não, é interessante, né? Porque enquanto tem, a gente está correndo atrás das coisas. Aí na hora que a gente não tem mais nada, aí a gente vai ter um encontro com Jesus. Não espere. Algumas pessoas pensam, né? Alguns filhos de Deus pensam que é preciso sofrer para valorizar. Eu estou aqui hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, para dizer a você, não é necessário isso. Não é. Se preciso for, evidentemente que Deus, por esse caminho, vai te conduzir. Por quê? Porque às vezes nós somos cabeçudinhos, né? A gente ouve e faz ouvidos de mercador. A gente, né, ouve e fala, não, é igual aquela passagem, né, do filho que ouviu, falou, pai, eu vou fazer, e não fez. O outro ouviu a ordem, ficou resmungando, reclamando, mas se arrependeu, foi lá e fez. Nós temos que ser igual a esse segundo filho, que a Bíblia relata. O meio desobediente, revoltadinho da vida, né? Ele ouve, mas se arrepende e faz. E ele não tem, o segundo filho não tem ouvidos de mercador. E não espere também não poder fazer mais nada para querer Jesus conduzindo a sua vida. Alguns também estão nessa situação aqui, ó. Agora não posso fazer mais nada. Agora é só Deus mesmo. Não, Deus tem que ser já antes disso, dessa situação. Por isso eu vou contar 3 passaginhas hoje para você fixar muito bem o que eu estou querendo dizer com gratidão. Né? Eu não estou falando em colocar o reino em primeiro lugar. Se você já está fazendo isso, amém. As coisas estão lhe sendo acrescentadas. Mas hoje a gente está dando um passo bem maior para poder compreender que nosso Pai é um Pai de amor bondoso. Ele está dizendo para você assim hoje, além de buscar meu reino e eu te dar as coisas, como nós lemos em João 3,27, seja grato. Porque a gratidão move cada vez mais o coração do Senhor em nosso favor. E eu estou falando favor, eu não estou falando graça. Favor é por merecimento. Graça não, graça Deus te dá sem você merecer. Porque se nós fôssemos receber o que nós merecemos de Deus, a gente ia receber umas chicotadas hoje. Não é? Faça aí uma autoanálise, sem condenação, sem acusação de ninguém. Uma autoanálise. A autoanálise é, se analise. Faça poxa, Senhor, hoje eu vou meditar de como eu estou sendo um filho diante de Ti, Senhor. Hoje eu vou refletir como têm sido as minhas atitudes no meu dia a dia, da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir. Estou sendo grato? Em oração, eu agradeço primeiro e peço depois? É assim que eu estou agindo? E aí a gente vai começar a entender um pouquinho agora essas 3 passagens. Primeira, Lucas 18, 37, 42. Olha só como é importante. Responderam a ele, né? É Jesus de Nazaré que está passando, responderam. Aí o cego começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Acho que todos conhecem essa passagem, né? As pessoas que iam na frente o repreenderam e mandaram ele que calasse a boca. Mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tenha pena de mim. Outras versões, compaixão, né? Jesus parou e mandou que trouxessem um cego. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou, o que é que você quer que eu faça? O que é que você quer que eu faça? Jesus está passando hoje por você e perguntando, Vera, o que você quer que eu faça? Jesus está perguntando ao seu coração, Rosângela, pastora.
Jeremias, Aline, o que você quer que eu faça? E ele respondeu, Senhor, eu quero ver de novo, respondeu ele. Então Jesus disse, veja, você está curado porque teve fé. Veja, você está curado porque teve fé. Vamos para a segunda passagem? Depois eu vou comentar as 3, tá? De uma vez. Certa mulher, que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou a barra da capa dele. Pois ela pensava assim, se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Jesus virou, viu a mulher e disse, coragem, minha filha, você sarou porque teve fé. E naquele momento, a mulher ficou curada. Naquele momento que ela tocou na capa do Senhor. Tá? Vamos para a terceira passagem agora. Segundo livro de Reis, 7, 3 a 9. 4 homens que sofriam de uma doença contagiosa, no caso aqui era a lepra, né? Da pele, estavam do lado de fora dos portões da cidade de Samaria. Eles disseram uns aos outros, por que ficamos aqui aqui sentados esperando a morte? Não vale a pena entrar na cidade, porque lá iríamos morrer de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos então para o acampamento dos sírios. Se eles nos deixarem viver, ficaremos vivos. Se nos matarem, bem, nós vamos morrer de qualquer jeito mesmo. E assim, quando começou a escurecer, eles foram até o acampamento dos sírios. Porém, quando chegaram, não havia ninguém lá. Deus havia feito com que os sírios ouvissem um barulho que parecia o de um grande exército, com cavalos e carros de guerra. Então eles pensaram que o rei de Israel havia pago os reis dos heteus e dos egípcios e os exércitos para os atacarem. Por isso, ao anoitecer, os sírios haviam fugido para salvar a sua vida, abandonando as barracas, os cavalos e jumentos e deixando o acampamento como estava. Quando os 4 homens, os leprosos, chegaram ao acampamento, entraram numa barraca, comeram e beberam do que havia ali e pegaram a prata, o ouro e as roupas que acharam. Depois saíram e esconderam tudo. Aí voltaram, entraram em outra barraca e fizeram a mesma coisa. Mas então disseram, nós não estamos agindo bem, temos boas notícias e não devíamos ficar calados. Se esperarmos até amanhã para contar, certamente seremos castigados. Vamos agora mesmo contar isso lá no palácio. Amados, nós não somos diferentes dessas 3 passagens do cego, da mulher e dos 4 leprosos. Nós não estamos em situação diferente. Eu vou mostrar aqui agora. Eles estavam numa situação extremada. Pega o primeiro caso, o cego. Diz a palavra que ele estava à beira do caminho. A beira do caminho significa a margem da sociedade. Significa excluído. Uma pessoa cega naquele momento não é como hoje, que tem emprego para cego, ele pode ser digitador, ele pode ser um monte de coisas, né? Tem o braille para ler, tem no rótulo de remédio que ele pode tomar em braille, Bíblia em braille, tem um monte de coisa em braille. Naquela época não, ele era um excluído, por isso ele estava à beira do caminho. E ele grita, Jesus, sofra comigo. Compaixão significa isso, ele grita isso. Filho de Davi, tenha compaixão, tenha pena de mim. Compaixão é, sofra a minha dor. Quantos aqui hoje estão pedindo para que Jesus sofra a dor do que você está sentindo? Quantos? E olha, para dor, não tem tamanho de dor, intensidade de dor. Uma dor na alma dói muito mais do que uma ferida aberta e exposta, um osso exposto. Às vezes a gente abre a boca, em oração e pede, Senhor, Senhor, venha ao meu socorro, eu não estou aguentando mais. Era o caso do cego. Vamos para a segunda. E o cego não nasceu cego. Esse cego aqui não nasceu cego. Ele enxergava. Ele podia ter tudo para glorificar o nome de Deus, para agradecer a Deus. Ele tinha tudo. Mas num determinado momento ele ficou cego. Num estágio da vida ele ficou cego. E aí ele vem para Deus e fala assim, Senhor, o que eu quero? Eu quero apenas enxergar novamente. Está aqui, olha. Coloca lá de novo, filha. Lucas 18, 41. O que é que o Senhor quer que eu faça? O que é que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver de novo. Olha só a sutileza da palavra. Eu quero ver de novo.
Nós andávamos bem, de repente, pum, ficamos cegos. Vem Jesus e fala assim, o que você quer que eu faça com a sua vida? Mas, Senhor, eu não estou enxergando nada. O cego mostra a sua debilidade, a sua deficiência, que é o quê? A cegueira. E aí Deus fala assim, o que você quer que eu faça? E o cego, na hora, eu quero apenas enxergar novamente, Senhor. Vamos para a segunda agora, a mulher da hemorragia, né? Parecidíssima com a do cego que perdeu a visão. Essa mulher, amados, ela não nasceu com fluxo de sangue contínuo, constante, não nasceu. E aí ela vai em busca do socorro, ela vai em busca da solução, ela vai em busca da misericórdia. Isso é a graça e o amor manifestado, ela vai atrás. E aí o que o pessoal fala? Tanto falou para o cego como falou para ela, se afasta. Os sacerdotes da época, os discípulos da época, os apóstolos da época, querem proteger o Senhor ali e não estão muito preocupados com quem quer chegar para ter cura, para ter a manifestação de Deus, não, como o cego e a mulher da hemorragia. Tanto é que ela só consegue tocar na capa, ali na orla das vestes do Senhor, e o Senhor na mesma hora fala, de mim saiu o poder, alguém me tocou. E aí Jesus o que diz para ela? A tua fé te salvou, a tua fé te curou, vai-te em paz. Olha, as nossas duas situações são parecidíssimas, né, com a do cego e a situação da mulher hemorrágica. Às vezes, amados, nós estamos como essa mulher há 12 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, sangrando. Às vezes a gente não enxerga, às vezes a gente sangra. E isso precisa ser estancado. E como isso tudo vai ser estancado, como é que a gente pode voltar a enxergar? Como? Só tem um caminho, só tem um trajeto, só tem uma vereda, só tem uma jornada que vale a pena. Vamos agora à terceira, né, que eu li aqui dos 4. Os 4, amados, estavam leprosos, caindo dedo, caindo pele, esfarelando tudo. Alguém já viu alguém aqui com hanseníase? Que é com lepra? Coisa horrível. A pessoa vai se desconfigurando, vai caindo pedaços da pessoa. Hoje tem cura, mas na época de Jesus não tinha. E os 4 estavam na porta do arraial, um confabulando com o outro. E aí, querido, o que nós vamos fazer? Ah, não vamos fazer nada, né? A gente vai morrer mesmo. Não, calma aí. Existe um exército aqui perto, lá tem muito mantimento. Mas por que a gente vai lá? Eles ficaram conversando. Aí o outro falou assim, olha, se a gente fizer alguma coisa, pode ser que se resolva alguma coisa na nossa vida. Por quê? Porque se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Se a gente entrar lá, o exército vai matar a gente. Nas duas situações nós vamos morrer. O que custa para a gente tomar uma atitude e ir lá para o exército? Para o arraial lá dos sírios? O que custa? A vida? Nós vamos perdê-la mesmo. Foi aí que eles se levantaram. E diz a palavra que o simples fato de um deles se levantar, o outro se levantou, depois o outro se levantou e o outro se levantou, Deus começou a agir. Amados, o simples fato deles terem tomado a atitude de querer ir lá, não de terem ido, de querer ir lá, Deus já começou a agir. Tanto na primeira situação, como na segunda, na primeira do cego, como na segunda da mulher hemorrágica, como agora da terceira dos 4 leprosos, nas 3 situações, você precisa se mexer. Nas 3. E diz a palavra de Deus, né? Que além de eles estarem nessas 3 situações extremadas, eles queriam servir, porque eles estavam indo com um pedido, eles estavam indo com uma necessidade. Qual era a necessidade do cego? Ver. Qual era a necessidade da mulher hemorrágica? Estancar o sangue, que é fazer com que ela não tivesse forças. Imagina uma pessoa, né, esvaindo o sangue o tempo todo. Sangue é energia também, né? E na terceira situação? Eles estavam excluídos também, eles queriam comer, eles queriam ter coisas, e estavam ali na porta do arraial morrendo, porque lepra mata. Amém? O que você vai pedir para Jesus hoje? Eu gostaria de convidar você a fechar um pouquinho os olhos, não precisa curvar a cabeça, não, eu só fecho os olhos. Em espírito agora, num pensamento. Peça para Jesus, o Senhor dos exércitos, o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, né?
Há muitos deuses com letra minúscula, mas há um só Deus, todo-poderoso, que está agora lendo os teus pensamentos. Sabe exatamente o que se passa no seu coração. Entrega para o Senhor agora, nesse momento, tudo aquilo que de mesquinho nós somos. Somos sim, somos. Dependendo da situação, nós somos. Às vezes a gente não quer dar, às vezes a gente não quer se oferecer, às vezes a gente não quer se entregar, não queremos dar o nosso tempo, não queremos dar o nosso ombro, ouvido, não queremos dar o nosso amor. E aí você para um pouquinho e pensa e medita, mas o que eu quero de ti, Senhor? O que eu quero de ti? Pensa aí, Deus vai ler os seus pensamentos. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Eu quero dizer para você que Jesus está com uma água hoje para te lavar. Ele quer te lavar hoje. Mas não é uma água líquida, que é essa água que a gente bebe. Não é essa água. Jesus está com uma água que é a sua palavra. É aquela que dá vida eterna, é aquela que lava a sua alma, é aquela que te traz recursos celestiais, espirituais. João 4,10. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Agora Jesus está falando de uma outra água, não é a água que mata a sede. Porque a água que eu lhe der se tornará nela, na pessoa, uma fonte de água que dará vida eterna. Então a mulher pediu: por favor, me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais aqui vir buscar água. Aí ela fala das duas situações, né? Jesus é essa água que dessedenta. Jesus é essa água que faz estancar a hemorragia. Jesus é essa água que cura de cegueira. Lembra aquele versículo que diz assim: eu era cego, agora vejo. Eu era cego, agora vejo. Que você possa enxergar com esses olhos que o Senhor Jesus está te dando hoje, com essa água, que não é a água de lavar, né? Tomar banho. As pessoas dizem que eu não tenho mais valor. Elas dizem isso. Mas mesmo não me achando merecedor, assim mesmo eu quero. Se você pensar bem, qual era o merecimento que tinha o cego? Nenhum. A Bíblia diz que ele estava à margem da sociedade. E ele disse: eu quero. Quero o quê? Quero enxergar. Jesus vem e fala: a tua fé vai fazer você enxergar. Qual era o merecimento que tinha essa mulher hemorrágica? 12 anos. Ela não devia ter produção, ela não devia ter filhos mais para poder gerar. Ela disse: não, eu quero. Ela disse: eu quero. Os 4 leprosos, o que poderiam oferecer para a sociedade? Os leprosos ficavam numa vila, amados, afastados para não contagiar as outras pessoas, porque era horrível até de vê-los. Os 4 disseram: eu quero dessa água, eu quero dessa limpeza, eu quero dessa palavra bendita que hoje está passando aqui. E aí podemos dizer hoje com toda a coragem: eu preciso, Pai. Diga aí: eu preciso. Está fraco para Jesus. Diga: eu preciso. Do que você precisa? Você precisa de cura? Deus está passando, como passou para o cego, passou para a mulher hemorrágica, passou para os 4 leprosos, passou para Pedro, passou para mim, passou para você. Eu preciso de livramento. Livramento do quê? Do que você precisa de livramento? Livramento de angústias, tristezas, livramento de ficar rodando como o povo de Moisés estava ali rodando na nação de Deus, em círculos durante mais de 38 anos, quase 40 anos. Do que você precisa? De salvação? Pastor, eu não tenho certeza da minha salvação. Fique certo de que se você um dia recebeu Jesus, você já é salvo. Pastor, eu já tenho a salvação, mas eu estou precisando que o Pai me toque. Toque na minha mente, toque no meu coração. Há crentes hoje que estão destruídos.
conhecem a palavra de Deus e estão indo por veredas tortas, que vão dar em caminhos de morte. Há crentes hoje, pessoas que são evangélicas, são protestantes, conhecem a palavra de Deus, que entram numa vereda que vai dar aonde? Num abismo. E independente disso, por sua conta e risco, continuam no mesmo caminho. Confesso a vocês que num determinado momento da minha vida, eu estava nessa vereda. Mas Deus é amoroso, Deus é misericórdia, Deus é favor, Deus é graça. Deus está vigiando as nossas vidas. Não para acusar, não para condenar, mas para dizer, pega na minha mão, filho, filha, quem te segura sou eu. Não é qualquer situação que vai te segurar hoje, não, é Jesus. E Jesus tem livramento para você, Jesus tem limpeza, não com a água que lava, mas a água que é a sua palavra, que liberta, que te segura, como eu falei. Só Jesus pode, amado, só Jesus pode, só Deus, somente o Pai. E o que estamos fazendo? Estamos indo atrás? Assim como aqueles 10 leprosos, não os 4 agora que eu citei agora, aqueles 10 que foram, e um falou, Senhor, limpa-nos. E eles indo em direção de Jesus, todos ficaram limpos, todos, sem exceção. Aí, voltaram, mas um falou, não, eu tenho que agradecer quem fez isso para mim. Quem foi que fez isso? Foi o próprio Pai que hoje você está pedindo para te segurar na sua mão, para te acariciar, te amparar, te proteger. É o único que sabe o que está passando pela sua mente agora. É o único que conhece o teu futuro. É o único que determinou todos os dias da sua vida, quando nenhum deles havia ainda. Salmo 139, 16. O que você tem feito para esse pai? Esse pai, que é mãe, é o seu irmão, é seu amigo, é o seu tutor, é aquele que te carrega, é aquele que te conhece, é aquele que te livra, é aquele que faz tudo por você. Ele é o maior interessado que você dê certo nessa vida. E o que é dar certo nessa vida? É você ter paz com você mesmo em primeiro lugar. Você poder amar a si mesmo e amar ao teu próximo. É você amar a Jesus acima de todas as coisas e, mais importante do que isso tudo, ser grato a Ele. Hoje eu vejo pessoas, constantemente eu vejo pessoas que têm muitas coisas. E as coisas que ela tem, ela não quer dividir, ela não quer repartir, é tempo. Às vezes é um tempo, você pode dedicar 10, 15 minutos para uma pessoa. Às vezes é um prato de feijão, arroz, macarrão. E às vezes a gente não concede isso. A palavra de Deus diz que aquele que acolhe um necessitado, sem saber, está acolhendo anjos. No caso aí está acolhendo o próprio Senhor Jesus, porque há um versículo que diz isso também. Tá? Nós estamos acolhendo Deus. E nós não estamos sendo gratos a Ele, irmãos, apesar de buscarmos a Ele. É um outro estágio, como eu disse no início. O da busca estamos fazendo. Ele está fazendo chegar coisas. Como chegou a cura dos leprosos, como chegou a cura da mulher hemorrágica, como chegou a cura do cego, como chegou a cura dos 10 leprosos. Mas só um está voltando para agradecer. Só um. Que sejamos hoje esse um. Em nome de Jesus Cristo. Essa palavra é para produzir efeitos na sua vida, num primeiro instante para você mesmo, para você mesma, num primeiro instante, para depois começar a produzir nas pessoas ao redor de nós. Isso parece um egoísmo, egocentrismo, mas não é egoísmo, porque se você não estiver bem, as pessoas que estiverem ao seu lado não estarão bem. Se você tiver coisas para dar, você tem que dar por amor, se anulando. Então você tem que estar bem para poder fazer isso e entender isso. Senão a gente não consegue. Eu consigo dar do meu tempo, eu consigo dar do meu amor, eu consigo dar as coisas que estão à minha volta. Por quê? Porque eu estou bem resolvido comigo. Eu coloco minha cabeça no travesseiro, eu durmo, eu me levanto todo dia, encorajado pela palavra do Senhor, entusiasmado, com vontade, com força. Posso servir com alegria as pessoas, posso projetar, sonhar, ter esperanças. Mas por quê? Porque a gente tem que estar resolvido conosco mesmo. E quer ver uma coisa que paralisa muito a nossa vida?
É como nós ouvimos no culto ontem. A gente precisa quebrar o dedo do acusador. Quebre o dedo do acusador, do condenador. Eu não sei quem foi, se um de vocês viram aquela mensagem que eu fiz, né? Do que eu coloquei no Facebook, de que sobre essa terra ninguém pode colocar um dedo em riste na sua vida. O único que poderia fazer isso é Jesus, ele não faz. Ele te dá uma mão, ele te mostra a mão, ele fala, vem filho. Por que quando a gente às vezes dá uma pisadinha na bola, né? Ou mente inadvertidamente, sem querer mentir, já tem um monte de dedo em cima da gente, acusando, condenando, colocando a gente à margem dessa sociedade. Você não é bem querido, não é bem quisto, não é amado, não é isso, não é aquilo, mas eu quero. Eu quero de Deus, eu não quero de homens. Eu quero agradar ao Senhor, eu não quero agradar a homens, porque agradando ao Senhor, automaticamente eu vou agradar a todo mundo. E quem não quiser ser agradado por isso, por ter Jesus, que vá procurar ele. Essa pessoa é o resultado, a solução para a vida dela. Não sou eu que vou ter que ter a solução para essa vida, amados. Para de se preocupar com as situações que não dependem de você. Pare, senão você não vive. Como dizem lá, né, numa outra, nem lembro agora onde é, senão você não vive. Né? Senão você não vive. Você fica observando aí as montanhas, os ralos, os esgotos, os túneis da vida, você vai ficar a vida inteira observando isso. Para. Vamos orar? Curve agora aí sim a sua cabeça. Eu tenho a certeza que Deus está, o Senhor Jesus está aqui nesse momento. Absoluta. Por quê? Porque a sua palavra não mente, como nós aprendemos hoje. Ele disse, né, que onde estiverem dois ou mais, ali ele estará. Então ele está aqui, o Deus vivo e verdadeiro está aqui. Ele está colocando uma mão agora, aí no teu ombro, no teu coração. Está colocando aí, Senhor. Pai, eu te peço, Jesus, eu te peço, Senhor. Dá força, Pai. Assim como o Senhor deu ao apóstolo Paulo, num determinado momento da vida, o apóstolo Paulo já tinha te visto nos céus, e o apóstolo Paulo ficou com medo. Às vezes a gente está com medo também de avançar, de sonhar, de colocar novos projetos diante do nosso marido, esposa, dos nossos filhos, diante do nosso patrão. Que sejamos os destemidos que tem Deus no coração e possamos avançar. Muitas vezes fazemos inimigos sem saber, Senhor. Pessoas invejosas, ciumentas, rancorosas, murmuradoras. Mas, Pai, cuida dessas vidas, Pai. Não permita que nenhuma delas paralise a minha, a nossa vida, Senhor. Nós temos muitos sonhos. E esses sonhos, se são sonhos, podem se tornar realidade em Ti, Senhor. Se nós cremos, diz a Tua palavra, Tu és o Deus do impossível, fará o possível acontecer. Isso não é para ficar num livro de literatura chamado Bíblia, não. A nossa Bíblia, a palavra de Deus, não é um livro de literatura para ser lido como tal, é para ser lido com vida. Assim como a mulher que foi procurar água lá naquele poço, ela procurava simplesmente água. E Jesus veio para ela e disse, essa água que você está pegando não é a água que descedenta, que mata a sede. A água que mata a sede é a água que eu dou. É essa água que você precisa. Essa água que nós estamos precisando, Senhor. Por isso eu te peço em oração agora, Pai, superabunda aqui os corações, Jesus, com essa água que dá a vida eterna, que nos coloca em pé, em posição de guerra, Senhor, se for preciso. Mas de uma guerra contra as situações do mal, contra as forças espirituais que querem nos paralisar, nos colocar prostrados. Em Efésios diz, Senhor, que a nossa luta não é mais agora contra corpo, carne, sangue, não. É contra as forças espirituais do mal. E elas existem, Senhor. O Senhor encravou naquela cruz toda a maldição, toda a condenação, toda a acusação. Tudo que era ruim o Senhor encravou. Prendeu o diabo em algemas eternas, Senhor. Lá no abismo com anjos poderosos o guardando, Senhor. Mas essas forças ainda atuam, Senhor.
mas elas atuam de acordo com aquilo que está na nossa mente, daquilo que nós aprendemos, que elas não podem avançar, porque nós temos uma força ainda maior. É o mais valente vencendo o valente. E Ele está em nós. E Jesus em nós é a esperança da glória. E glória significa triunfo. Glória significa o Todo-Poderoso vencendo tudo e todos contra a nossa vida, Senhor. Muito obrigado por esse entendimento, Pai. Brinda agora os teus filhos também, Senhor, eu te peço. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado.